Faltam apenas 5 dias para acabar o último ultimato do presidente Donald ao Irã. E recentemente, né, parece que deu uma treta também entre o presidente Donald e também a galera que peida pra dentro da Europa, né? Porque ele havia chamado, né, o pessoal da Europa para poder ajudar ele lá na guerra do Irã, mas ajudar na questão de suporte, né? Não entrar realmente na guerra, mas o pessoal da Europa disse que não tinha nada a ver com isso, né? Aí o presidente Donald falou que não vai mais ajudar eles, que é para eles se virarem sozinhos e se quiserem pegar petróleo, eles que vão lá e abram o estreito e peguem seu petróleo. E ele também disse: como vocês não estiveram lá para nos ajudar, nós não estaremos lá para ajudar vocês. Isso e muitas outras coisas vamos entender nesse vídeo com as notícias atualizadas do mundo geopolítico e também da guerra do Irã. Então já deixa aquele like aqui na esquerda, inscreva-se e bora para o vídeo. O presidente Donald, na Truth Social, às 9h44 da manhã do horário de Brasília de hoje, ele postou o seguinte: o presidente do novo regime do Irã, muito menos radicalizado e muito mais inteligente que seus antecessores, acaba de pedir um cessar-fogo aos Estados Unidos da América. Consideramos quando o Estreito de Hormuz estará aberto, ou seja, parece que ele está dizendo que já estão negociando quando o Estreito de Hormuz estará aberto, livre e limpo. Até lá, estamos levando ao Irã a um aquecimento ou, como dizem, de volta à Idade da Pedra, né? Assinado o presidente Donald, né? Porque diz ele, né? A gente não sabe o que está rolando por trás, parece que está tendo uma negociação aí entre o presidente Donald e também o novo regime do Irã, que ele cita, e tem esse ultimato que ele deu, né? Que vai até o dia 6, depois da Páscoa, que seria a data limite para o Irã liberar o estreito e baixar a bola deles, né? Porque eles não têm muito mais o que fazer, né? Eles estão praticamente cercados lá, né? E como eu falei, né, ontem, né, o presidente Donald, ele deu esse ataque, né, à União Europeia, né? Ele deu a sugestão para eles, né, caso eles precisem de gás e eletricidade, né, do negócio do petróleo. Ele falou: número 1, vocês podem comprar conosco, né, nos Estados Unidos, nós temos bastante. Número 2, vão lá e abrem o estreito e peguem o petróleo de vocês. E também teve o ataque, né, que eles fizeram lá, um ataque bem forte dentro do Irã, né? Essas bombas, essas explosões que vocês estão vendo aí, são bombas que penetraram o solo muitos metros abaixo, tá? Daí pegou lá nos túneis, onde os ratos estavam se escondendo, né? E acabou matando uma galera do regime, né, cara? O regime achou que estava protegido e não estava, né? E ele até citou que isso é apenas uma porcentagem de uma fração do que pode vir a acontecer com o regime iraniano. Aí depois dessas falas, né, o presidente Donald, ele considera tirar os Estados Unidos, né, do tigre de papel, né, que é a OTAN, né, que são os países da Europa, porque ele diz que os caras não ajudam em porra nenhuma, né, não podem oferecer muito para os Estados Unidos, e isso é verdade. Se tu for ver, a Europa depende muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos da Europa, principalmente que, se caso o ditador sanguinário Putin, né, que o nosso companheiro aqui defende, querer expandir seu território russo, ele é uma grande ameaça para a Europa, né? E quem poderia defender a Europa é justamente os Estados Unidos, porque a Europa não conseguiria, talvez, enfrentar a Rússia, né? Vindo com peso total para cima da Europa. Então tá dando essa treta aí, né? Entre os países da OTAN e também com o presidente Donald e os Estados Unidos. E talvez, né? Quem sabe a gente vai ver algo muito histórico acontecendo muito em breve, de uma aliança, né? De muitos anos aí se quebrar, né? E os Estados Unidos se desvincular dessa aliança militar. E antes dele falar essas coisas, né, a Espanha tinha bloqueado, né, a passagem de aviões, né, que estavam fazendo escala na Espanha, que são suprimentos, a parte logística, né, militar dos Estados Unidos para levar até o Oriente Médio, né, para ajudar principalmente soldados e pessoas que estão precisando da ajuda americana. Não só os americanos, mas também israelenses. Aí a Espanha bloqueou, sendo que ela é uma aliada, né, dos Estados Unidos e depende, né, dos Estados Unidos tanto para o comércio e tanto para a proteção. Eles acabaram fechando, né, bloqueando a passagem desses aviões, aí começou a criar essa tensão. Aí o Trump fez aquela publicação, né, principalmente direcionando ao Reino Unido, porém a mensagem é para todos. Aí a Itália fechou a base, né, as bases americanas que estão em solo italiano, né, cara, que também gerou mais tensão, e a França também, tá? Então a questão aqui com a OTAN tá ficando bem perigosa, né, em relação de manter a aliança com os Estados Unidos. E seguindo aqui mais com a OTAN, que seria mais a parte dos europeus, eles já estão avisando, né, que o óleo e o gás, os preços não vão retornar ao normal tão em breve, né, enquanto essa guerra do Irã não terminar. Então aqui eles já estão falando, né, que já está subindo lá o combustível, a energia já está subindo, os preços já estão subindo, né, nos mercados, está ficando um pouco mais complicado. E eles estão relatando aqui o seguinte, pessoal. Você se lembra da propaganda esquerdista no Brasil de falar: fique em casa, fique em casa? Parece que esse lockdown vai voltar lá na Europa, cara. Eles estão falando o seguinte para a população: fique em casa. Se for trabalhar, use o transporte público, não use seu carro. E vocês podem ter certeza que isso vai acontecer no Brasil também, tá? É que a crise ainda não chegou, né? A crise total mesmo, né? Vai chegar a partir do dia 15 e eu vou explicar para vocês como isso vai acontecer. Então tá, nós estamos aqui no nosso mapa, aqui tá o estreito, né? Onde passa uma boa porcentagem de petróleo para o mundo inteiro e o Brasil está na lista desses compradores.
mas pelo menos a gente ainda não é a parte mais crítica, né? A parte mais crítica que compra, né, esses petróleos ali do Oriente Médio é essa galera aqui. É toda essa galera aqui, incluindo Índia. Toda essa galera aqui é o pessoal que vai realmente se prejudicar aí com a questão, né, do petróleo. Porém, a guerra começou mais ou menos umas 4 semanas atrás. E uma viagem, pessoal, dos navios que saem daqui, do Estreito de Hormuz, que vai passar por todo o oceano aqui, né? Não sei qual é a rota que eles pegam aqui, mas só para dar um exemplo aqui, para depois chegar aqui, né? Aqui no Brasil, leva cerca de 40 ou 45 dias. Isso significa que a gente ainda está recebendo aqueles navios que saíram antes da guerra começar. E quando a guerra começou, os navios começaram a não sair mais. Muitos estão parados lá, estão encalhados lá, né? Porque o Irã tá atacando o drone suicida, né? Então ninguém vai ultrapassar. Ninguém é maluco, né? De passar com um navio cheio de petróleo e morrer, né? Por pouco, né? Então a gente ainda está recebendo aqueles navios que saíram antes da guerra. Se a guerra seguir, se ela continuar e o estreito continuar fechado, a partir do dia 10 ou dia 15 de abril a gente vai começar a sentir o efeito dessa guerra com força aqui no Brasil, tá? E o efeito que eu digo é a questão do valor do diesel, que vai subir, o frete vai encarecer, e isso vai encarecer todas as coisas no mercado, em tudo, no geral. E outra coisa, esse país aqui, que vocês estão vendo que eu estou circulando, e esse outro aqui, a gente compra 90% dos nossos fertilizantes são comprados nesses dois países, porque o nosso regime negociou apenas com esses dois, né? E esses dois países não estão mais exportando fertilizantes. Eles vão dar uma pausa, uma suspensão de 2 meses, porque eles estão com medo do que vai andar na guerra do Irã. Mas, na verdade, a gente sabe que eles querem criar o caos, né? Eles querem que todo mundo se foda, né, cara? E o Brasil, né, ele vai se fuder nessa porque não negociamos com outros países, né, para poder comprar fertilizantes. Ficamos dependentes de apenas de 2 países, né? E são aqueles 2 países que realmente se importam, né, com a humanidade. E agora a gente vai sofrer as consequências. Mas tudo é escolha, né, pessoal? O pessoal elegeu esses políticos, né, principalmente o regime que está aqui, e agora vamos ter que segurar essa onda de crise, né, que vai ter aqui no Brasil muito em breve. Você se lembra da esquerdista Angela Merkel, que é aquela que era ministra lá da Alemanha e também ela comandava praticamente toda a União Europeia, né, cara? Isso aqui é uma notícia antiga, tá? De 2011. Ela tinha anunciado o fim das usinas elétricas, não, nucleares antigas da Alemanha que foram construídas antes de 1980, né? Vocês lembram aquele papo? Energia verde, crédito de carbono, o mundo está ficando poluído, vamos encerrar as usinas nucleares. A esquerdista, né, pra pagar pedágio para aquela galera que peida para dentro, teve essa merda de ideia, né, que acabou prejudicando a Europa inteira. Numa situação de crise que está faltando gás e energia, as usinas que a Alemanha ela tinha espalhada pelo território aqui, né, poderia, né, servir para a eletricidade também, então poderia distribuir para toda a Europa aqui enquanto tivesse essa crise. E para a própria Alemanha também, né? Só que infelizmente, né, o pessoal vota errado, o pessoal coloca o pessoal que peida para dentro e é isso que vai acontecer. O povo paga a conta depois, rapaz. E eles vão pagar caro. Vão pagar caro com isso e vão pagar caro também com a possível saída dos Estados Unidos da aliança. E a Europa, né, já está prevendo os riscos de recessão muito gigantescos que vai ocorrer em todo o território europeu se o óleo, né, o preço do petróleo, no caso o óleo não, o preço do petróleo chegar a 150 ou subir acima disso, tá? Caso escale ainda mais essa questão da crise, tá? Eles vão estar fudidos daí. Aí acabou a Europa, tá? Aí você que mora na Europa, eu lamento muito. Aí é até bom você pensar, voltar pro Brasil seria uma sugestão de inimigo, né? Pensar talvez em Estados Unidos, né? Ou até a China, a Rússia, quem sabe? São países aí talvez que tu possa se livrar dessa crise. Os Estados Unidos, né, estão sobrevoando o Irã, né, com bombardeios nucleares pela primeira vez, né? O B-52, né, um baita de um avião, bem tranquilo, sobrevoando o território iraniano, bem de boa, só mapeando, né, onde eles abastecem a produção de mísseis, de drones, onde eles têm os militares escondidos, onde o regime está se escondendo que nem ratos, né, dentro das montanhas. Então esses aviões estão sobrevoando lá bem tranquilo, cara. E esses aviões, eles podem carregar ogivas nucleares, né? Então eles já estão mapeando tudo, tá? Eles já sabem onde o regime está escondido e a gente tem que ficar ligado, né? Porque o Trump, você sabe como é que é, né? Uma hora ele fala uma coisa, aí ele dá uma cagada no banheiro, já fala outra, né? Mas isso é tudo tática de guerra, né? Aí a Petrobras está elevando o preço do querosene de aviação em 55% aqui no Brasil, tá? Então você que compra coisa no exterior, né, comprava na AliExpress, vai ficar muito mais caro o frete. As coisas importadas vão ficar mais caras por causa disso também. E todos aqueles fretes que dependem, né, da aviação aqui no Brasil também vai ficar caro. Isso antes de acontecer aquilo que eu falei, né? De a crise realmente chegar no Brasil, dos navios não chegarem mais aqui.
E o Japão ontem nos surpreendeu, cara. Eles instalaram mísseis de longo alcance já mirados para a China, rapaz. Olha que maravilha, cara. Então o Japão já está começando a se movimentar, tá? Na questão militar. Eles estão produzindo mísseis, também a parte bélica. E eles ativaram recentemente, né, aquela usina de Fukushima, que foi uma decisão muito inteligente, para poder gerar energia. E quem sabe, né? O Japão construa aí umas bombas atômicas escondidas e fica protegido ali aquela região do Japão, perto da China, né? É, o mundo já tá uma porra, né? Quem sabe ali deu uma outra tensão entre Japão e China, né? Escalhe uma outra guerra ali. Por que não, né? Aí temos aqui, né, a questão que já tem 57 mil tropas americanas nas proximidades do Irã, né? Então, no West Asia, né? A gente já comentou isso aqui no canal, né? E para movimentar toda essa galera de 57 mil tropas, fora os equipamentos, os veículos, é muito dinheiro, cara. Será que eles fariam isso por nada? Será que realmente talvez não tenha um plano de invasão, não no Irã, mas na Ilha Karg, quem sabe? Bom, a gente não sabe, né, cara? Ninguém sabe e a gente vai saber isso, talvez, hoje à noite, tá? Hoje à noite o Trump vai fazer um pronunciamento à nação sobre o Irã. A Casa Branca afirma que o presidente vai fornecer uma importante atualização em meio à guerra. Então hoje talvez a gente vai ter algum pronunciamento que possa, né, nos levar a entender um pouco mais o que vai acontecer nesses próximos dias. Mas lembrando que ele deu o ultimato até segunda-feira à noite para o Irã aceitar as demandas, né, dos Estados Unidos. Então fiquem atentos hoje, tá? Vai acontecer às 9 da noite em Washington, mas é às 10 da noite aqui no horário de Brasília, tá? Pra gente poder assistir o showman, né, chamado Presidente Donald. Então vamos ver, né, se ele vai dar taco, né? Ele pode dar taco, ele pode simplesmente falar, não, estamos conversando, tá tudo certo, eles mandaram uns navios pra nós, a gente vai encerrar a guerra e vocês que se virem aí com o Estreito de Hormuz, cara. Vocês que abrem essa porra aí, eu tô de boa aqui. Ou ele pode chegar e falar, não, os caras estão cagalhando lá, já tá com 100 mil negros lá na volta, a gente vai meter porrada nesses vagabundos e vão tirar tudo. Pode chegar também e falar assim, né? Então vamos saber hoje à noite, tá? E Israel, né, matou hoje o comandante sênior do Hezbollah, que está no Líbano. Lembrando que Israel ainda segue a guerra com o Irã, com o Líbano ali, que tem o Hezbollah. O Hamas deu trégua agora, né? E tem também o pessoal dos Houthis, né? Então o Israel ainda está nessa intensificação aí da guerra, né? Em meio a esse confronto todo com o Irã. Então provocou algumas vítimas aqui, como a gente está vendo aqui na notícia. Mas é mais um terrorista que já está sentado no colo do capeta, rapaz! Enquanto aqui no mapa da guerra, pessoal, o Trump afirmou essa manhã, né, que o Irã pediu cessar-fogo. Vamos ver outra coisa. Mais de 800 navios estão encalhados nas águas do Golfo, né, devido ao fechamento do Estreito de Hormuz. E o Trump, né, 15 horas atrás, aqui disse que deixaremos o Irã em 2 ou 3 semanas. É aquilo que eu falei, né? O Trump, ele fala uma coisa, mas ele pode ir no banheiro dar uma cagada, ler um jornal ali e sai do banheiro já com outra coisa. E aí, pessoal, o que vocês acham que vai acontecer? Vai continuar a guerra? Bom, se continuar é que nem eu falei. A partir do dia 10, dia 15, a gente vai sofrer pra cacete no Brasil, cara. Vai subir o diesel, vai subir a porra toda aqui. O nosso regime não se preparou e a gente vai pagar o preço. Ou vocês acham que ele vai dar um taco? Vai chegar hoje à noite? Não, a gente negociou, tá tudo certo, eu vou tirar minhas tropas ali. Eu sou um cagalhão mesmo, o Irã ganhou a guerra. Eu botei 57 mil homens lá à toa. Eu explodi praticamente o Irã inteiro, mas eu perdi a guerra. Pode ser também, né? Vai saber. Deixe sua opinião, então, desses comentários. Um grande abraço pra vocês. Se inscreva, dê o like e até o nosso próximo vídeo. Até mais.